Uma vez que você entende o que é densidade, dominância, frequência, distribuição diamétrica, tanto em florestas nativas quanto plantadas, né? Você consegue entender melhor, por exemplo, você consegue aplicar esses conceitos e essas definições e esses entendimentos, você consegue aplicar, por exemplo, em projetos de recuperação de áreas degradadas, né? Por exemplo, num projeto de recuperação de áreas degradadas, em um lugar se chama RAD, né, recuperação de áreas degradadas, em outro lugar se chama PRAD, projeto de recuperação de área degradada, mas no final das contas são projetos em que em uma área ela passou ali por um processo de degradação, de antropização, e aquela área precisa ser recuperada. Então a gente entra ali com esse tipo de projeto, né? Nesse tipo de projeto de recuperação de áreas degradadas, uma vez que você entende esses conceitos, né, de densidade, dominância, frequência e tudo mais, né, você consegue, por exemplo, avaliar espécies pioneiras, quais são as espécies pioneiras presentes, quais são as espécies pioneiras são aquelas em que, num processo de recuperação da floresta, são aquelas que vêm em primeiro lugar. Então, quando você entende que existem essas interações, você consegue já determinar quais são as espécies que têm que ser plantadas ali num primeiro momento, ou seja, quais são as espécies pioneiras que devem apresentar ali naquele local, e também quais são as espécies secundárias, né? E aí, dentro das espécies secundárias, tem os conceitos de espécies tardias, clímax, né? Aqui já são outros parâmetros, né, que na aula de hoje eu não vou especificar, né, o que é espécie pioneira, secundária, mas são formas de você entender e avaliar e aplicar isso na prática, no caso, por exemplo, de projetos de recuperação de áreas degradadas, tá? Além disso, você também pode utilizar esses conceitos, né, em plano de manejo, né? Planos de manejo em florestas nativas, né? O plano de manejo em floresta nativa são, por definição, são aqueles planos de projetos de exploração florestal, né? Numa floresta nativa, em que, por exemplo, você tem lá uma área de floresta nativa. Então, são selecionadas algumas árvores que são passíveis de exploração. O pessoal vai lá, explora aquelas árvores, derruba, corta, vende madeira, tudo certinho, né? Claro que tudo passado por aí um crivo de uma análise de um órgão ambiental competente que vai fazer essa análise. E uma vez que são exploradas essas florestas, essas árvores na floresta, as árvores que vão ficar lá vão ser as chamadas árvores remanescentes, né? Então, as árvores remanescentes, elas têm lá um diâmetro menor, mas com a saída das árvores maiores, mais grossas, elas vão ter ali mais espaço para crescimento, né? Então, a lógica de um projeto de manejo florestal em florestas nativas é simular como que uma condição natural que acontece numa floresta, né? Numa floresta nativa, de maneira natural, à medida que uma árvore vai ficando mais velha, ela cresce, ela morre, na hora que ela cai, ela abre ali uma clareira, e aquela clareira faz com que entre luz, e as árvores que estão ali, né, sob aquela clareira, elas têm mais luminosidade, menor competição por luz e nutrientes, então naquele lugar vem ali uma nova leva de árvores. Então, isso é um processo natural que acontece numa floresta nativa. Num projeto de manejo florestal sustentável, ele também segue esse mesmo padrão, essa mesma lógica, né, de como que imitar esse comportamento aí da floresta, né? E aí, uma vez que você entende, né, a densidade, dominância, frequência, distribuição diamétrica, isso também passa a ser aí uma maneira de você avaliar se aquele projeto, se ele está sendo bem executado, se as árvores que estão sendo escolhidas, elas estão de acordo ali com os parâmetros estabelecidos na lei, né? Não só as espécies, mas também a quantidade, né? Quais são as espécies permitidas e proibidas, né? De acordo ali com a distribuição diamétrica daquela floresta, você consegue avaliar até mesmo se é viável ou não, né? Se tem ali uma quantidade de árvores que vai dar viabilidade ao projeto ou não, e assim por diante, tá bom? Então, no projeto de manejo florestal em florestas nativas, né? Esses conceitos vão ajudar na tomada de decisão, né, sobre a exploração, né, em geral, tá bom? E também em plantios comerciais, né? No caso dos plantios comerciais, não são utilizados aí esses parâmetros de densidade, dominância e frequência, porque, por via de regra, esses três parâmetros eles são aplicados quando existe uma variedade de espécies naquela floresta.
Mas nos plantios comerciais, por via de regra, eles são plantios homogêneos, vai ter ali uma única espécie. Então, esse tipo de interação não tem. Mas não quer dizer que num plantio comercial não se tenha nenhuma interação, né? No caso dos plantios comerciais, é importante você saber avaliar a questão da distribuição diamétrica, ou seja, numa determinada classe de diâmetro, vamos supor, as árvores que têm diâmetro de 0 a 20 centímetros, quantas árvores existem dentro daquela classe de diâmetro, né? E aí, numa outra classe, de 20 a 40, quantas árvores tem dentro daquela classe, e assim por diante, dentro de cada faixa, né, de classe de diâmetro. Então, uma vez que você consegue avaliar quantitativamente quantas árvores existem ali dentro de cada classe de diâmetro, você consegue avaliar o nível de desenvolvimento daquela floresta plantada, né, o nível de exploração que deve ser feita, o grau de viabilidade, a quantidade de recursos, ou seja, nos plantios comerciais, essa análise da interação das árvores vai ajudar também, ó, da mesma forma que num plano de manejo, também num plantio comercial, esses conceitos também vão ajudar na tomada de decisão sobre a exploração, além de ajudar, né, na tomada de decisão sobre os tratos silviculturais. Ou seja, a análise dessas interações entre os indivíduos numa floresta plantada também é muito importante para avaliar qual é o melhor momento para se fazer um desbaste, se está sendo necessário fazer uma desrama, né? Dependendo da finalidade daquele plantio, né? Qual que é a quantidade de árvores que vai ser desbastada, ou se vai já ser feito ali um corte raso, ou se tem que esperar mais um pouco, ou seja, tudo isso, através dessa análise das interações entre os indivíduos, isso vai ser um parâmetro fundamental para você tomar decisão, para você verificar a viabilidade do seu projeto e assim por diante, tá bom?